Eu estou hoje preocupado, muito preocupado, com coisas que eu vejo, com os questionamentos de pessoas que estão sendo vitimadas por esta pandemia, as pestilências que anunciei há 2000 anos, que agora estão assolando o planeta Terra. Então estou preocupado, porque eu vejo as pessoas que poderiam sobreviver e elas não conseguem porque elas desistem de confiar no Senhor da vida. Então chega um momento, eu tenho analisado, tenho assistido às mídias, tem um momento que o ser humano tem que conscientizar-se que só tem um Senhor da vida. E nele que tem que pensar naquele momento. Nele. Unicamente nele. E eu vou explicar de uma forma a mais singela possível para quem quiser ver, para os seres raciocinantes, qual é o momento e como pode ser. Prestar muita atenção. Está chegando um momento agora que se tu, que me ouves, tu, não, na hora da agonia, na hora da dor, na hora do fio de vida, que só tem um fio de vida, se tu buscar vida numa estátua, num impostor que se diz pastor, se tu buscar vida no meu nome obsoleto Jesus, se tu não pensar diretamente, permanentemente no eterno Senhor da vida, tu enfraqueces. Naquele momento que tu não podes duvidar de Deus. Se tu desconfiar de Deus, tu não mereces o Senhor da vida em ti, porque Ele é em ti. Prestai muita atenção. Ele está em ti, Ele que dá vida para o teu sangue, Ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Se por um momento, e eu sei que acontece com a maioria dos que perdem, entopem aquele fiozinho de vida que sobrou, que era para respirar, entopem ele com a dúvida, usam a mente, o poder mental contra eles. É o momento que eles pensam assim, não, aquele momento é o momento fatal. Então tem que pensar no Senhor, onde quer que estejais, no leito de hospital, em casa, onde estiveres. Pense no Senhor, não tem luz no final do túnel, olhe para cima, para o infinito. Se estás impotente até de falar para orar para Ele, pensa nele, Ele é o Senhor da vida, que assim como Ele é invisível, o ar que necessitas para sobreviver também é invisível. Então Ele aparentemente é invisível, porque Ele é invisível para os olhos que só pensam e só olham para a matéria, para aqueles olhos que estão disponíveis a vislumbrar o eterno, o além, estes conseguem vislumbrar. Então reitero, prestai muita atenção. Naquele momento, tu sentes, inclusive lentamente tu pode começar a pensar, olha, estou tantos dias já sofrendo, estou agora, então está tudo chegando ao fim. Aí tu vês, ainda vês na mídia, a mídia funerária mostra enorme quantidade de caixão de defunto, enorme quantidade de buracos sendo cavados às pressas. Tudo eu sei que é obrigatório e necessário. Os caixões, os buracos, as covas. Só que, se tu estiveres prestando atenção e vendo até a mídia dizer que tem cemitério que está negando o defunto, que não está mais nem recebendo, coisa assim, aí tu cai num desânimo e é inevitável a exaustão. Então deves pensar no Altíssimo sempre, em qualquer momento, e principalmente no momento mais dolorido, o momento mais triste, mais fraco. Nesse tu deves pensar ainda mais do que antes. E eu vi também, eu venho tempo falando, que o medo é mais perigoso do que o vírus. E também a fome dá uma morte muito mais lenta e dolorida. Então deveis prestar muita atenção e confiar no Senhor. E as autoridades, os governantes, que se despertem,
que acordem-se, que conscientizem-se, que a fome mata sim, só que mais lentamente, uma morte mais de tortura. Prestai muita atenção, governantes, prestai muita atenção, vós que pensais que tens o bastão no poder na mão. O bastão no poder está no Altíssimo, no Criador Supremo. Não está em nenhum aqui na Terra. Eu estou falando da parte dele, que é necessário que voltem, inclusive os governantes devem voltar para o Pai, invocar o Pai, para que Ele vos inspire e possais governar os habitantes da Terra. Eu não estou falando do Brasil meramente, estou falando para o mundo. Estou aqui falando para o mundo. Independente de crerem em mim ou não, de saberem quem sou ou não, estou desfilando numa estrada, numa rota de racionalidade, tentando despertar as consciências para que só o Senhor da vida e só lá no infinito, no reino absoluto, que podeis encontrar a proteção, a paz, a inspiração, enfim, a condição necessária de sobreviver e permitir vida com dignidade para os vossos comandados. Eu vi depoimentos de pessoas que estão exaurindo. Eu vi. Então, a solução é mandar esses governantes que imperar. Eu via como uma grande multidão em todo quanto é lugar. Quer dizer que, olha que incoerência. O entregador que vai levar comida na casa do magnata, que é uma mansão com piscina, ele pode pegar vírus. Ele não é humano. Ele pode pegar. O trabalhador que sai de casa para ser guardião de um prédio de classe alta, entra no ônibus, mistura, pode pegar vírus. Isso é uma desonestidade muito grande. Então são coisas absurdas. Cientificamente aprovado que o sol é uma ótima proteção contra essa maldição desse vírus. E as autoridades, entre aspas, estão proibindo o indivíduo tomar sol na praia. Ó, interessante, hein? Justamente o sol, que é fundamental para dar a vitamina, eles estão proibidos. O ócio, o indivíduo desativado, é claro que quem decreta essas leis assim tem uma casa enorme, tem uma área de lazer, aí lá ele passeia, faz exercício. Ele não está pensando no humilde. E tem o salário garantido no pobre. Ele tem um salário gordo que ele recebe todo mês lá na beira da piscina, a informação, nem vê. Ah, tá, já foi clicado, pronto. Ou nem precisa ver, já sabe que está garantido. E os humildes que querem trabalhar, eu vou explicar por que eu sei disso. É porque eu queria chamar a atenção de todos os que me ouvem, que pensam que eu estou falando coisas, né? Eu vou falar publicamente agora, que na minha infância, por isso que eu sei, na família onde eu vicejei, onde eu vivi até os 13 anos, prestai muita atenção. Lá em Blumenau, o meu genitor, isso já vos digo adiantado que é providencial, que é para eu conhecer o ambiente, a vida precária lá dos fundos da sociedade. Então o genitor caiu num tanque de química, estava num cortão, ficou tuberculoso, e naquele tempo o encargo social não era respeitado, não, enfim, ele ficou, e minha genitora então trabalhava numa companhia de confecção, de fábrica de tecido, não vou citar o nome até para não fazer propaganda, e foi demitida, porque ela tinha que ficar em casa mais vezes para cuidar dele. E daí a casa em que a gente morava, onde eu vivia até os 8 anos, pertencia ao dono do cortume. Esse eu vou citar, porque até já foi. Enfim, mas para quem quiser investigar em Blumenau, pode ver lá. Cortume Oswald Ott. Ele era o dono do morro onde os operários moravam. Eu morava lá. Então daí, é bom que pensarem bem por que eu conheço sociologia com cobaias vivas
em todos os sentidos, e não apenas um diplominha obtido na faculdade. Prestar muita atenção. Então, eles tiveram que mudar da casa em que moravam, porque pertencia ao dono do curtum, e tiveram que arranjar uma casa que pagasse aluguel. Então, lá no bairro da Velha, em Blumenau, na rua General Osório, é que fomos então morar numa casa de madeira, que até está na capa nos livros que tem sobre mim, tem lá a foto da casa. Quem quiser pode ver. E daí naquela casa que a gente pagava aluguel, pertencia a uma tal de ICAP, que eu fiquei sabendo que ainda existe até hoje, que era que cobrava aluguel. Eu estou falando isso porque eu vi hoje uma mulher humilde falando que até as 4 horas da tarde, se não pagasse o aluguel, ela ia ser despejada do pavilhão. Eu vi hoje. Mas voltado. Então o William Tais, que era meu genitor, foi viver nessa casa comigo, mais outro irmão biológico e mais uma menina também. Era família. E daí, num mês, a Madalena lavava roupa, sacos e sacos de roupa que ela buscava nas clientes dela, que era quando ela saiu da companhia onde ela trabalhava, que demitiram ela por falta de presença, né? Daí ela passou a trabalhar de lavadeira. Eu ia junto também buscar a roupa, prestar bem atenção, e via tudo. Tinha que conhecer tudo isso, né? Bem de perto. Daí num mês ela pagava o aluguel. Naquele mês que ela pagava o aluguel, ela não podia pagar o armazém. Naquele tempo não tinha supermercado, era um armazém com cadernos mais antigos, sabe disso. O caderno onde anotava tantos quilos de batata, tantos quilos de arroz, feijão, o que comprava, para no final do mês pagar. Então, esse armazém, eram 2. O armazém do Alvin Manta, ela terminava o mês, abasteceu-se dele, aí ela sabia que ele não ia dar mais um mês de crédito. Mas ela tinha que pagar o aluguel agora, senão eles despejavam ela. Então ela ia para o outro lado da rua, onde tinha o José de Souza, um outro armazém que era concorrente desse antes. E lá ela ficava mais um mês no caderno. Eu acredito hoje em dia que eles até sabiam que isso era assim. Ele vai lá todo mês, quilo de arroz, feijão, enfim, abastecia, né? E depois ia. Quando eu ia cortar o cabelo, eu tinha nessa época 10 anos, ela avisava o William para dizer para o barbeiro para cortar tipo militar, para não ter que voltar lá logo. Olha só. Até isso eu lembro. Daí, de um lugar para o outro, assim, passou anos e anos. Até que o Senhor abençoou o William e teve um recurso extra de bênção econômica. E daí não vou entrar em detalhes, mas foi uma bênção sim, senão eu vou encurtar minha conversa. Para finalizar, eu quero mostrar bem para todos. E outra coisa. Para lavar roupa para muitas clientes, a água do poço se acabava. Então eu ia na vizinhança buscar latas de água de 20 litros cada uma, 2 latas, para encher o tanque. Naquele tempo era tudo no muque também, não tinha máquina. Isso foi nos anos 60. E daí eu ia fazer serviço. Eu chegava à noite cansado, dormia bem. Mas no final da tarde, chegava à noite, ela dizia assim: tu não vai dormir enquanto que não lava bem esse assoalho aqui, que eu não quero encontrar toda a sujidade. Eu ainda fazia lavação só. Estou lhes mostrando o que é. Então agora, para finalizar essa explicação, para aqueles que pensam, que não sabem de onde eu vim, porque que Deus me deu essa oportunidade de viver nesse ambiente para compreender que, notem bem, prestai atenção, atualmente existem pessoas que trabalham este mês para pagar o que comeram no mês anterior, não no anterior, no anterior do anterior. E se não trabalham, não tem o que comer, governantes, prestem atenção nisso. Não tem o que comer. Como eu vi um homem também dizendo hoje, vi na web, que ele, o jornalista perguntou para eles qual é mais assim, o que ele tinha mais medo? De morrer de vírus ou de fome? Dele mas de fome mais de ruído. Eu entendi que ele quer dizer que de fome vai morrendo devagarinho. Entende? E aí eu vi também o jornalista questionou as crianças, quando dias estavam sem comer, tudo isso eu vi. Daí eu digo: olha só, meu Deus,
como está. Eu sei, já estou comendo, faz dias que eu falo também que esse vírus, o medo do vírus é mais perigoso ainda e a fome mata também. E cada um vê, e os governantes, que Deus os inspire a ter um pouco de sangue quente no coração, vivos, não ser estátuas, seres frios, calculistas. Pensem antes de decretar que o homem não pode mais trabalhar, não deve, tem que ficar comendo o quê? Então pensem antes de dizer isto. Então a minha opinião, eu tenho direito a opinar, estou aqui no Brasil, aqui até prova em contrário, existe uma Constituição cujos itens não estão sendo respeitados, por exemplo, o direito de ir e vir está já sendo atropelado. Mas mesmo assim, eu quero dizer que, na minha opinião, os governantes inspirados, eles deixariam os indivíduos trabalhar, e daí aqueles que tivessem, então aumentassem os hospitais para que aqueles que, em vez de guardar dinheiro no estrangeiro, aumentassem os hospitais para aqueles que não podem, que ficam doentes, fizesse isto, mas pelo menos não aumentasse o número de vítimas, porque pelo menos aqueles que estavam trabalhando podiam nutrir-se e nutrir os outros que estavam em casa, crianças. Eu lanço a ideia, se alguém quiser meditar um pouco, ainda dá tempo, não tempo para ressuscitar os mortos, mas dá tempo ainda para preservar vidas. Então eles falam, nós queremos preservar vidas. Que é isso? Como preservar vida na fome, morrendo de fome? Como vai preservar alguém que está definhando por ficar? E não se iluda com essa história de que o governo pode dar uma contribuição, inclusive conforme eu vi também, que estão onerando o Estado. Tem que deixar o ser humano trabalhar. Aqui em Brasília eu vejo com tristeza as pessoas como estão tristes, porque estão sendo impedidas de ganhar o pão cotidiano. E quando o indivíduo decreta uma proibição de trabalhar, ele nem vai saber se tem algum produto alimentício que vai estragar, não quer saber se alguém tem contas para pagar, se o aluguel vence. Governantes, pensai um pouco e buscai no Pai, no infinito, no quarto, a porta fechada, invocai Ele, que há de vos inspirar para mitigar o sofrimento, não só dos que habitam aqui no Brasil, mas também aos outros países que estão me escutando. Eu não consigo entender como é que eles fazem tanto lazer, como é que eles conseguem fazer lazer vendo os irmãos fenecendo a mim. Bom, eu detesto ser negativista, mas eu tenho que falar a verdade. Quem quiser entender, entenda. Outra coisa, eu não quero que fiquem pensando que eu estou aqui como aquele bonequinho na cruz que não vejo nada. Eu estou vendo tudo, estou sentindo tudo. E as coisas que meu pai me mostra, que eu vejo, são reais. Eu vejo, são muito reais. Morrer, de verdade ninguém vai morrer, vão desencarnar. Mas por que não facilitar um pouco a vida? Os habitantes da Terra, mesmo face essa horrorosa pólvora letal. Aqueles todos que me ouvem, que se quiserem, ninguém é obrigado, mas pode colocar a mão assim, na posição de receber, e o Pai despeja bênção sobre todos aqueles que estão esperando bênção e que confiam nele. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que tem todos a minha paz. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências,
explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henricristo, todo olho verá.